Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Neste vídeo eu quero apontar para vocês 3 perfis de laterais pela direita que poderiam chegar ao tricolor do Morumbi. Essas contratações não são para amanhã, não são para hoje, são para ontem. Já deveriam ter, um deles pelo menos já deveria ter chegado ao Morumbi. Infelizmente, as coisas parecem complicadas, porque estou muito mais preocupado com um golpe no estatuto do que, por exemplo, de reformular o elenco, que é muito importante que esse elenco seja reformulado. Então, vamos facilitar a vida deles, vamos aportar 3 jogadores aqui interessantes. O São Paulo precisa de vários jogadores, vamos trabalhar isto aqui ao longo desses últimos dias de dezembro. Mas neste vídeo, vamos falar do lateral direito, que é uma posição que o São Paulo precisa demais. Todos os que jogam por aí parecem patetas, que não sabem muito bem, não sabem o que fazer naquele setor do campo. Seja o Avenida Vinícius, que é um jogador... Não dá, gente, não dá para esse jogador empunhar essa camisa tão gloriosa do São Paulo. Não tem realmente o menor cabimento. O Orejuela, é outro enganador, né? O jogador está em péssima fase. Todos os outros testados ali não funcionaram. Há jogadores livres no mercado, há jogadores que podem chegar. Na verdade, Josa, o que adianta aqui? O Josa aponta jogador que está livre no mercado. O que adianta? Os caras não vão atrás, gente. Os caras não vão atrás. Quantos não foram jogadores que eu apontei aqui e que os caras não foram atrás? Então vamos apontar aqui, por exemplo, uma situação muito oportuna e 2 situações de jogadores que vão ficar livres, que já poderiam assinar pré-contrato e daria até para negociar, por exemplo, a contratação deles agora. Neste momento, para o tricolor do Morumbi. Bom, o primeiro nome, no caso aqui, é um jogador interessante, que eu acho que poderia ser muito decisivo, é o Leonel de Plácido do Lanús. Um lateral realmente muito interessante nessa condição, por exemplo, de ser defensor e também passar do primeiro campo para auxiliar um trabalho de organização do jogo, ali no meio de campo, ali naquela região ali na frente da área. O Leonel de Plácido é um jogador que tem ali, geralmente tem bons cruzamentos, um alto nível de cruzamento, muito bom cruzamento desse jogador. É um jogador que sabe se associar muito bem com o extremo, às vezes trocando de posição, às vezes indo para o fundo do campo, às vezes trabalhando mesmo como meia enquanto o extremo vai para o fundo do campo, às vezes ele vai para o fundo do campo enquanto o extremo trabalha como meia. Ele faz essa troca de posição com muita eficiência. Contudo, o mais interessante do Leonel de Plácido é a capacidade que ele tem de voltar para o setor, para recompor no momento certo. Um jogador que evoluiu muito neste ponto. Não era tão bom assim anteriormente, mas evoluiu muito no Lanús, nesse quesito de trabalhar muito bem o corredor, não somente para defender, para atacar, mas também para recompor. O Leonel de Plácido, ele não seria um jogador muito caro hoje para o São Paulo, e a questão é, o Lanús negociaria, na minha opinião, com certa facilidade, porque tem outros jogadores ali que o Granater poderia colocar para jogar. O Granater tem sobra de jogadores interessantes que poderiam trabalhar na lateral direita e não veria tanto problema assim para negociar esse jogador. Isso é a informação que eu tenho. Parece que há um bom olhar sobre a possibilidade de negociar um jogador como de Plácido ali no clube Granater, ali do Lanús. Então o São Paulo poderia perfeitamente buscar esse jogador e acho que resolveria totalmente os problemas da lateral direita do São Paulo. Digo mais, acho que seria um lateral para chegar e ser um dos melhores no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Leonel de Plácido, São Paulo, dirigentes do São Paulo, estão dormindo? Vão atrás do de Plácido, que é um jogador muito acima da média. Bom, um outro jogador que eu também vou indicar para vocês aqui, temos mais 2, tem até um bônus no final que eu vou apontar, mas antes disso eu queria falar para você, se você me permite, queria fazer um parêntese e dizer que este vídeo é patrocinado pela OneXBet, que é uma empresa mundial de bookmaker, uma casa de aposta absolutamente confiável, que entrega rapidamente os lucros para os seus apostadores, tida na Europa como uma das mais confiáveis do mundo, patrocina equipes como Liverpool, Barcelona e muitas outras, e você vai encontrar as grandes competições de futebol ali nas páginas da OneXBet. Então você vai ter os grandes jogos, vai ter jogos, por exemplo, das ligas europeias, vai ter jogo, por exemplo, a final da Copa do Brasil, você vai encontrar também, você vai poder acompanhar esse jogo, para mim vai ter muito gol nesse jogo aí, você vai poder, por exemplo, apostar nesse jogo e em outros também. O fato é que você vai encontrar as grandes competições na página do OneXBet. Se você ainda não é cadastrado, use o link que está na descrição desse vídeo. Cadastre-se. Use o link promocional OneXJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, minha gente? Sempre deixando claro que é muito importante, sim, essa dica de casa de apostas, sobretudo para quem tem aí tá bem ambientado com essa questão das apostas, que eu acho que é uma coisa legal, mas é necessário também que você curta muito isso e que esteja preparado para esse tipo de coisa. Tá bom, minha gente? Fechando parênteses, voltando agora aos laterais que o São Paulo poderia buscar.
Já falei do Di Plácido, vou agora apontar um outro lateral que é também muito interessante. Na verdade, o Di Plácido, eu falei algo diferente, falei que não é que eu falei, mas eu não pontuei. O contrato dele vai até a 2022, meados de 2022, de maneira que daria para negociar com o Granate a saída dele rapidamente, sem nenhum problema. O Granate não colocaria problema em relação a isso. Vai até junho de 2022, ou seja, a partir, por exemplo, do dia 1º de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato, mas acho que não é nem essa parada aí. Com o Lanús a coisa é muito mais tranquila, né? Já daria para conversar a partir de agora, por exemplo, e já contratar esse jogador sem nenhum problema. Vão por mim, não teria problema nenhum em contratar esse jogador agora do Lanús. Um outro jogador interessante, que eu acho que também pode render muito, no São Paulo, é Franco Pessicilo. Pessicilo tem um nome estranho e um belíssimo futebol. O Franco Pessicilo joga no Montevideo City Torque, lá do Uruguai. É um clube, aí, empresa muito bem organizado hoje, né? Um clube aí do grupo City, né? E o Pessicilo é um jogador que pode também chegar no Morumbi e tomar conta da lateral e também ser um dos grandes laterais do futebol brasileiro. O Pessicilo é muito parecido com o De Plácido, né? De Plácido no sentido de, quando vai para o segundo campo, ele trabalha muito bem como meio campista. Ele pode, por exemplo, fazer aquele trabalho de caminhar, né, na diagonal para o centro do campo, e ali ele organiza o jogo como se fosse um típico meio campista. O Pessicilo até faz esse trabalho com uma qualidade maior do que o do Di Plácido, né? Eu diria que o Di Plácido vai melhor ao fundo do campo do que o Pessicilo, mas o Pessicilo, quando ele vai para o centro do campo ali, centro da área, ele costuma fazer um trabalho de meia ainda superior ao do Di Plácido, jogador do Lanús. Então eu diria que esse Pessicilo é uma grande oportunidade de mercado, um jogador ainda muito jovem, né? Se não me engano, está com 24 anos, muito, muito bom jogador, muito bom mesmo. E, assim, dificilmente ele erra um fundamento. Você não vai se deparar com erros de passe no Franco Pessicilo. Você não vai ver, por exemplo, aqueles cruzamentos horrorosos que acontecem de alguns jogadores do São Paulo. Geralmente os cruzamentos dele têm o cruzamento por elevação tem um altíssimo nível, por exemplo, da bola chegar diretamente no jogador. É claro que o cruzamento nem sempre ele vai diretamente onde está o atacante. Em geral, ele é colocado no espaço futuro, né? O atacante tem que brigar juntamente com o zagueiro. Então, nesse tipo de bola, de por elevação, o Pessicilo é muito bom. Mas quando por exemplo, a bola ir diretamente no jogador, eu diria para vocês que ele leva uma grande vantagem em relação aos outros dois que eu estou falando aqui neste vídeo. Então, o Franco Pessicilo é uma grande oportunidade de mercado. Neste caso, o contrato dele vai até, se não me engano, final de 2022. Mas é um jogador que tem preço interessante, é um jogador que o Grupo City tem muita gente por esse setor aí para ser buscada no mundo. Então, por exemplo, não é um jogador que tem mercado no próprio grupo. Então é um jogador que o City Torque não veria tanto problema assim de negociar, na minha opinião. Este é o caso de um jogador que o São Paulo buscaria, mas que não estaria livre a partir do meio do ano, por exemplo. Mas é um jogador que, meus amigos, vale muito a pena investir num atleta como esse. O outro lateral que eu vou indicar, quase falei zagueiro, porque na verdade a gente faz sim também um trabalho como zagueiro, é o jogador da seleção do Paraguai, né, o Juan Escobar. Este aí é uma potência de jogador extremamente forte. É interessante quando ele é colocado de zagueiro, às vezes ele deixa dúvida na cabeça do técnico se ele deveria continuar como zagueiro ou voltar para lateral, porque ele é muito bom como zagueiro defensivo, muito bom, é bom no jogo aéreo, é bom no combate 1 a 1, raramente ele perde uma disputa, defensivamente é o melhor dentre esses três laterais que eu estou indicando aqui. Defensivamente é o melhor, contudo quando ele precisa passar no campo, né, aí nem sempre ele consegue entregar com toda essa qualidade que os outros entregam. Ele não é que ele seja ruim, mas quando a gente pensa a qualidade dele no jogo defensivo, a gente percebe que do ponto de vista ofensivo o Juan Escobar deixa a desejar. Ele está jogando no México agora, é um jogador também muito novo e que daria, por exemplo, teria um potencial de venda, de renegociação muito forte com o São Paulo. Não é um jogador barato, ele está custando aí em torno de 5 milhões, mas como eu disse, o contrato dele vai até meados do próximo ano e de maneira que a partir do começo deste ano de 2022 ele já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo e aí também fica muito mais fácil para negociar, né? Cada vez mais está caindo, né, em alguns clubes da América do Sul essa história, por exemplo, de que quando o jogador ele tem aí 6 meses só, né, ou menos, né, para terminar o seu contrato, né, ele já pode assinar um pré-contrato. Tá caindo essa coisa de dificuldade para negociar, com exceção de alguns clubes aqui, de alguns países especificamente aqui da América do Sul. Mas isto não se aplica propriamente ao México. O México, em geral, costuma ser fácil, né, de se buscar um jogador quando o contrato dele está terminando. Em geral, acaba havendo uma boa negociação com o clube, sobretudo quando se trata de León, quando se trata de Pachuca, quando se trata do clube também do Juan Escobar.
Então, acaba sendo tranquilo, não é complicado, dá para fazer ali um combinado ali com o jogador, com o clube e tal, e acaba, geralmente, até sai sem multas. Eu acho que esse jogador seria um jogadoraço pro São Paulo. É aquele atleta que eu acho até que o São Paulo poderia contratá-lo, porque é uma oportunidade de mercado, e até buscar um outro lateral sem nenhum problema, porque eu acho que vale muito a pena. Ele pode sim ser um zagueiraço, um zagueiro que o São Paulo, se você pensa, por exemplo, o São Paulo com Miranda e esse jogador, o Juan Escobar, daria certo? Daria certo. Ele potencializaria também o jogo, a qualidade do jogo do Miranda. Esse jogador com Arboleda, para o mundo, você tem aí uma dupla de zaga espetacular. O São Paulo com Arboleda, Miranda e o Juan Escobar na lateral direita, por favor, gente. Aí você tem uma linha defensiva, você pode até pensar, manter o Reinaldo lá na outra lateral, que vou falar pra você, viu? Você tem aí uma linha defensiva de extrema qualidade com o Juan Escobar. Aí você perde um pouquinho na qualidade lá no segundo campo, que é o campo de ataque, né? A construção dele lá no segundo campo é algo que precisa melhorar também. Não é ruim, mas precisa melhorar. Agora, no que ele é muito bom? Ele é muito bom no jogo aéreo defensivo. No que ele pode melhorar demais, meus amigos? No jogo aéreo defensivo. Acho que ele é um jogador com potencial para entregar muitos gols de cabeça quando ele for colocado um pouco mais ali na área dos adversários em situações de bola parada ou cobrança de escanteio. É uma potência muito forte, raramente perde uma disputa. De cada 10 disputas que ele tem com o atacante adversário, ele leva a melhor em 8,5 a 9, né? Tem aí, depende muito aí da competição que disputa, também da temporada, mas é 8,5 a 9 situações em que ele ganha de cada 10 disputas. O Juan Escobar é um zagueiro, é um lateral maravilhoso e também pode ser zagueiro. Ou seja, são 3 perfis que eu estou indicando para o São Paulo neste vídeo, né? O bônus, no caso, é um lateral brasileiro, né? É o Brian do Náutico, que é um jogador que segue fazendo boas temporadas. Essa temporada, inclusive, caiu um pouquinho o rendimento dele, não foi tão boa como foi em outros momentos, mas por exemplo, um lateral interessante também que poderia chegar e resolver perfeitamente ali o problema desse setor no São Paulo. Seria melhor do que qualquer um que está hoje jogando na lateral direita do Tricolor do Morumbi. O Brian é um jogador que traria facilidade de não ser estrangeiro, então nesse sentido também seria muito interessante ali para a equipe do São Paulo.